Olá, pessoal do YouTube, mais um vídeo novo aqui no canal e hoje a gente vai falar do quê? De auxílio acidente, uma situação muito preocupante para os segurados que têm a concessão já do auxílio acidente, que já estão recebendo auxílio acidente. Fica de olho que a gente vai conversar uma situação a respeito do reajuste do auxílio acidente. Vamos lá, vamos colocar aqui na tela para facilitar para vocês, para facilitar para todo mundo. O tema do vídeo é auxílio acidente, valor menor que meio salário mínimo. Vamos entender essa situação para como que vai ser, o que está acontecendo, que o INSS está querendo pagar um valor menor que meio salário mínimo para os segurados que já estão recebendo auxílio acidente, que já tem auxílio acidente concedido. Antes, eu gostaria de me apresentar aos que são novos aqui no canal. Sou a Renata Menegassi, advogada especialista em direito previdenciário, 2 únicos pedidos. Se inscreva no canal e eu vou convidar você para me seguir lá no Instagram. Meu usuário está aqui na tela, mas é @doutora Renata Menegassi. Vai ser um prazer ter você aqui comigo no YouTube e lá no Instagram, @doutora Renata Menegassi. Vamos falar do tema do vídeo rapidamente. Pra gente se situar, eu gosto de colocar todo mundo na mesma página. Sempre tem gente nova chegando aqui, então vamos falar bem rapidinho o que é auxílio acidente. Auxílio acidente é um benefício previdenciário pago ao segurado que sofreu um acidente e, em razão desse acidente, restou com uma sequela que reduz a capacidade para o trabalho. É o único benefício previdenciário exclusivamente indenizatório. Ele não é destinado a substituir remuneração do segurado, e sim servir de acréscimo em decorrência da redução da capacidade para o trabalho. Então, é o único benefício previdenciário que não substitui salário. Ele traz um a mais, uma soma, um plus para o segurado que sofreu um acidente e, em razão desse acidente, ficou com uma sequela que reduziu a capacidade para o trabalho. Então, a Previdência Social indeniza esse segurado em razão dele estar trabalhando com uma redução da capacidade para o trabalho. Auxílio acidente é isso, e é um benefício indenizatório. Ele não substitui salário. Você pode trabalhar enquanto você estiver recebendo auxílio acidente. Você, inclusive, deve trabalhar, porque senão você deixa de ser segurado da Previdência Social, deixa de ter direito aos benefícios, aposentadoria, benefício por incapacidade temporária, se você não pagar a Previdência Social, mesmo recebendo auxílio acidente. Considerando que o auxílio acidente ele é indenizatório e a sua renda pode ser inferior a um salário mínimo, a gente sabe que a renda mensal do auxílio acidente é de 50% da média encontrada. Então, considerando que ele é um benefício indenizatório e a renda pode ser de 50% do salário mínimo, que é o valor menor de renda mensal inicial, a Procuradoria Federal concluiu que deve ser aplicado o reajuste legal do INPC, sendo ilegal e inconstitucional vincular o reajuste do salário mínimo ao auxílio acidente de renda mínima. Então, a Procuradoria está tentando desvincular o aumento do auxílio acidente com o aumento do salário mínimo. A pessoa foi lá, fez o requerimento de auxílio acidente, fez o cálculo, aí lá no cálculo a pessoa começou a receber meio salário mínimo. O valor de renda, o valor de média menor que ela conseguiu foi um salário mínimo, aplicou 50% desse valor, e aí o segurado passou a receber 50% do salário mínimo. Valor menor que ele pode receber hoje, valor menor que todos os segurados estão recebendo hoje. A maioria dos segurados, bastante segurado, recebe 50% do salário mínimo. A Procuradoria está falando que vincular o valor do auxílio acidente ao salário mínimo é ilegal e inconstitucional. Aí, esse doutrinador, que ele também é procurador do INSS, ele é procurador federal que faz tese de revisão para o INSS, ele é inclusive uma das pessoas que ajudou na tese da revisão da vida toda para o INSS. Ele fala que, deste modo, a contar do ano seguinte
ao ano da concessão, a partir do primeiro reajuste proporcional, não há piso legal ou constitucional que garanta que a renda do auxílio-acidente equivalha a pelo menos 50% do salário mínimo. Frederico Amado, eu tirei da doutrina dele, do manual dele, esse entendimento dele. Então ele fala que é inconstitucional e ilegal garantir o piso de meio salário mínimo para o recebimento de auxílio acidente. O artigo 243, no parágrafo 3º da instrução normativa, vamos lembrar que instrução normativa não é lei. Instrução normativa, ela é um normativo para orientar a aplicação da administração pública conforme a lei. Então, na lei, fala que o auxílio-acidente vai ser reajustado conforme os outros benefícios. A instrução normativa no 243, parágrafo 3º, a 128 de 2022, fala que o valor mensal dos benefícios de auxílio-acidente e auxílio suplementar decorrente de reajustamento não poderá ser inferior ao respectivo percentual de benefício aplicado sobre o salário mínimo vigente. Então, esse artigo da instrução normativa que fala que o auxílio-acidente tem que ser de pelo menos meio salário mínimo, que quando o salário mínimo aumenta, o auxílio-acidente deve aumentar junto, tendo o parâmetro de meio salário mínimo, todos os beneficiários de auxílio-acidente recebendo pelo menos, no mínimo, meio salário mínimo. Então, o artigo 243 da instrução normativa que garante para você o recebimento de meio salário mínimo e o reajuste conforme o salário mínimo. A Procuradoria entende que é ilegal e inconstitucional o INSS adotar um procedimento ilícito de reajuste anual do auxílio-acidente de renda mínima. Ele está buscando desvincular os reajustes para o índice de INPC, sem vinculação com o salário mínimo. Foi o que eu expliquei para vocês. A Procuradoria ela não quer que o reajuste do auxílio-acidente esteja vinculado ao salário mínimo. Ela quer que o reajuste do auxílio-acidente a partir da concessão esteja vinculado ao INPC, conforme os outros benefícios previdenciários. Qual que é o problema disso? A imensa diferença histórica entre o reajuste do salário mínimo em comparação com o INPC. Presta atenção na tela. De 1995 até 2019, o INPC ele aumentou 174,35%. E o salário mínimo nesse mesmo período ele foi de R$100 para R$ 998. Então, se o auxílio-acidente, se a pessoa teve uma concessão em 1995 de metade do salário mínimo, se o auxílio-acidente acompanhou o salário mínimo, a pessoa saía de um benefício de auxílio-acidente de R$50, que era meio salário mínimo de R$100, para um auxílio-acidente de R$ 499, que é 50% de R$ 998. Se a Procuradoria conseguir desvincular o auxílio-acidente desse parâmetro de receber pelo menos meio salário mínimo, esse auxílio-acidente concedido em 1995, em 1995 ele teria concessão de R$50, e em 2019, aplicando o percentual de 174,35%, em 2019, esse benefício estaria na casa de apenas R$ 137,17, quando, na verdade, o segurado recebia R$ 499, quase R$ 500. A diferença é muito. Prejuízo do segurado. Se acontecer isso, se desvincular o valor do auxílio-acidente do recebimento de pelo menos meio salário mínimo, vai ser muito, muito alta. Porque anualmente, o valor do INPC não sobe igual o valor do salário mínimo, e aí, anualmente, o segurado vai tendo prejuízo. Então, tem essa previsão da instrução normativa. A Procuradoria está falando que essa previsão da instrução normativa é ilegal e inconstitucional e está tentando
acabar com isso, falando que a autarquia, que o INSS está se excedendo na instrução normativa. Porque a instrução normativa, conforme eu falei para vocês, ela não é lei. Ela tem que trazer a lei e orientar o INSS para aplicar a lei. Inclusive, a Procuradoria ela tem se movimentado para alterar o parágrafo 3º do artigo 243 da Instrução Normativa 128 de 2022. O Procurador Federal, que é o doutrinador que eu passei para vocês, ele já apresentou uma nota, que é essa nota que está na tela, a nota 48 de 2020, pedindo a correção dessa falha. Porque ele fala que a instrução normativa está se excedendo naquilo que a lei não fala. Ele fala que a lei não fala isso, que o reajuste do auxílio acidente ele não deve ter como piso, como medida mínima, o meio salário mínimo. Ele, inclusive, está argumentando que essa forma de reajuste, ela serve tanto para benefícios em manutenção, que já estão sendo pagos, que estão na base do INSS desde sempre, quanto para novos benefícios, pois se trata apenas de uma nova interpretação de dispositivo legal. Então, ele falou que ele vai aplicar para todo mundo. Então, o INSS, a Procuradoria, está se movimentando para desvincular o reajuste do auxílio acidente do valor mínimo de 50% do salário mínimo para que seja aplicado o INPC, conforme eu expliquei para vocês. E isso vai trazer um prejuízo enorme para os segurados que recebem auxílio acidente. Ainda estamos aguardando novas movimentações dessa nota, ainda não tem alteração. O parágrafo 3º do artigo 243 da instrução normativa está do jeito que eu mostrei para vocês. Ele fala que tem que ser aplicado pelo menos meio salário mínimo, então não tem alteração desse artigo ainda, mas a Procuradoria está tentando alterar isso. Se houver mais novidades, se houver alguma alteração, eu vou trazer aqui para vocês, mas a gente tem isso da Procuradoria e, infelizmente, em prejuízo dos segurados. O vídeo era sobre isso, sobre essa tentativa do INSS de desvincular o auxílio acidente ao recebimento de pelo menos o piso de mínimo de meio salário mínimo depois da concessão. Maiores novidades, assim que sair alguma coisa eu vou trazer aqui para vocês, eu vou deixando vocês informados sobre tudo de alteração, de benefício por incapacidade, auxílio acidente, de novidades, eu trago aqui no canal, é só me acompanhar aqui diariamente que eu sempre estou trazendo vídeos novos. Eu agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Vou te convidar de novo para me seguir lá no Instagram, no @doutora-Renata-Menegassi. Existe um link na descrição do vídeo para agendamento de consulta, é um link azul. Clica nesse link azul que você fala com os meus colaboradores. Eu agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Eu espero te ver no próximo vídeo, nos comentários e lá no Instagram.